Olá, pessoal. Boa tarde. Como é que vocês estão? Essa quinta-feira linda. Quero fazer uma pergunta aqui. Alguém de vocês conhece uma pessoa que tem tido muita ansiedade ou que não tem conseguido focar no momento presente, tem procrastinado, ou que anda meio sem energia, meio sem foco? Vocês conhecem alguém? Levanta o braço aí quem conhece alguém assim. Ó, liga para essa pessoa, fala para ela vir assistir, que hoje nós vamos ver um antídoto contra isso tudo. Hoje nós vamos falar como que a gente pode ter equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crise. Eu sei que ninguém passa por crise aqui, né? Mas vai que acontece uma crise que a gente nunca sabe. Agora vocês vão ter um antídoto de como que a gente consegue superar isso dentro de nós. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu estava recentemente fazendo uma palestra lá em São Paulo para o grupo da SA Mais Varejo, Sérgio Alvim, você conhece? E estavam lá os maiores varejistas do Brasil. Tinham 250 bilhões de faturamento combinado no público assistindo. E eu fui um palestrante que entrei depois estava naquela troca de palestra, pós-almoço, aquele ruído todo na sala. E eu falei, nós vamos falar sobre equilíbrio emocional, saúde mental. E continuava o zum. Eu falei, não, vou mudar de tema. Vocês não estão prestando atenção, nós vamos falar sobre outro tema aqui. Nós vamos falar sobre como que a gente consegue aumentar em pelo menos 37% a conversão de vendas da empresa, sem contratar um vendedor novo, sem colocar nenhum CRM e sem dar nenhum treinamento técnico de spin selling. Quem aí tem interesse nesse tema? Aí todo mundo levantou a mão e foi um silêncio absoluto. Imagino que vocês têm interesse nesse tema também, né? E o que nós vamos falar, gente, é sobre as duas coisas, é sobre a mesma coisa. No final das contas, o que é falar sobre venda, né? O que é vender? Vender é transferir entusiasmo. Quando a gente vende, a gente transfere entusiasmo de um produto ou serviço para outra pessoa. E quando eu estou falando em vendas, eu não estou falando só sobre vendas de produto ou serviço. A gente está vendendo o dia inteiro. A nossa vida é sobre vendas. Você vende para sua esposa, para o seu marido a ideia de ir naquele restaurante X. Você vende para os seus filhos a importância de estudar e ir para a faculdade. Você vende para o seu namorado, para a namorada, vamos viajar, fazer uma viagem, ou vamos assistir um jogo, ou vamos fazer um churrasco. Tudo isso é venda. Então, vender é transferir entusiasmo. Agora, o que acontece? Como que a gente transfere entusiasmo se a gente não tem entusiasmo? E aí a gente começa a entender o problema que a nossa sociedade está entrando, né? Que no meu ponto de vista, a ansiedade e a procrastinação, vocês vão entender em detalhes o que é isso, são as maiores assassinas do nosso futuro. É o que está diluindo a nossa força de trabalho, a nossa força de família, os nossos valores, e a gente vai entender por que isso acontece. Eu gosto muito dessa frase do Einstein, que quando a gente quer entender um problema, você tem que elevar o nível de consciência sobre o problema. Você não tem como resolver um problema sem elevar seu nível de consciência. E qual que é o grande problema que a gente tem hoje? Hoje nós temos 30 milhões de brasileiros com depressão ou ansiedade. 32% dos trabalhadores estão sofrendo de burnout. Isso é 1/3, gente. Isso é muito grave. Quando a gente olha jovens, quem aí tem filhos jovens aí? Olha isso, quase metade do auditório. Jovens, 50%, 49,9% estão passando por depressão ou ansiedade grave. E isso o impacto que isso tem na vida pessoal e na empresa é imenso, é muito grave. E esse estudo da Deloitte, ele mostra o seguinte, que 31% do nosso custo de folha é jogado no lixo mensalmente por conta de questão relacionada à saúde mental. Imagina, a empresa tem 100 pessoas aqui, nós estamos falando em 31, não estão produzindo. Obviamente é um percentual de uma ou de outra. A empresa tem 1.000 pessoas, nós estamos falando em 310. E da onde que sai esse número? Né? O que o RH tem acesso? O RH enxerga o absenteísmo, enxerga o turnover, enxerga o custo de plano de saúde, só que ele enxerga só aquela pontinha do iceberg. O iceberg inteiro é o presenteísmo, ou no inglês o silent quitting, ou a procrastinação. E aí a gente vai entender o que é essa procrastinação, né? Por que ela acontece? Procrastinação é a pessoa estar de home office na Netflix, ou está na empresa, está no Instagram, aí fica ali, toma um café, vai ali, fuma um cigarro, bate um papo, volta, vai almoçar, depois volta. Na hora que você vê, você passa o dia inteiro enrolando e não fez nada. E eu achava que isso era malandragem.
até eu viver isso na minha vida, até eu na minha empresa não conseguir focar, não conseguir fazer nada. Aí eu entendi que não era malandragem, porque eu estava quebrando. Aí eu entendi que aquilo ali, eu estava com alguma questão séria relacionada à saúde. Então eu vou contar para vocês como que isso aconteceu. Daqui a pouco eu vou contar minha história com mais detalhes, como que eu, de uma empresa, uma das maiores do Brasil de tecnologia, como que eu tive uma experiência de quase morte. Nessa experiência de quase morte, fiquei uma semana na UTI, e saindo da UTI eu entrei numa depressão absurda, que eu não conseguia mais focar, não fazer nada. Ficava numa tela numa reunião de Zoom com a minha tela desligada, falava que eu estava com problema na câmera, eu estava jogando Candy Crush. Então olha isso, esse foi o buraco que eu cheguei, já eu vou contar para vocês. Mas isso me fez o quê? Isso me fez querer entender o que estava acontecendo com a minha mente. E nesse momento eu fiz um mergulho na neurociência, na teologia, na filosofia, e eu descobri como que a minha mente funcionava. E o que eu descobri? Eu descobri que nós temos dois grandes estados de presença na nossa vida. Nós temos o estado de guerra e o estado de paz. Igual um país. Se um país está em guerra, ele tem um general cuidando. Se ele está em paz, ele tem um presidente cuidando. O nosso cérebro é igualzinho. O nosso general se chama amígdala. E o nosso presidente se chama neocórtex. É isso. Ou você está de um lado, ou você está do outro. E olha que incrível, a amígdala, só para vocês saberem, não é essa aqui, viu? Tem gente que eu já vi me olhando com uma cara assustada, tirei minha amígdala ali agora. É uma outra amígdala, é uma que fica lá dentro da cabeça. Eu também tive esse susto na época, falei, por isso que eu estou tão mal assim. E não, é outra amígdala. Então você imagina o seguinte, igual o general tem suas armas e o presidente as suas, o seu general, sua amígdala e o presidente, seu neocórtex tem suas armas. Aí a gente pega esse conceito e a gente junta com o segundo conceito, que é sobre física ou filosofia, que é o seguinte, gente. Tudo que existe na nossa vida é o momento presente. É esse instante que nós estamos aqui. Isso é tudo. Não tem nada além disso. Cada instante do seu passado foi vivido no momento presente. Cada instante dele. Cada instante do seu futuro vai se tornar passado no momento presente. Agora, o que acontece? O nosso cérebro, para nos manter seguro, o que ele faz? Pum! Ele vai para o futuro e começa a escanear tudo que pode dar errado no futuro. A gente chama isso de ansiedade. O que acontece quando ele faz isso? Pum! Ele ativa a amígdala. Então ele vai para o seu futuro e fala, o que você pode ter de problema no futuro? Relacionamento? Dinheiro? Né? Saúde? Trabalho? Entra o presidente X, sai o presidente Y, Bitcoin que você pôs dinheiro saiu, a hora que você tirou o dinheiro subiu, e por aí vai. Então nós estamos o dia inteiro sendo atacados por esses predadores. Antigamente, quando a gente era atacado por um predador, você estava ali na caverna, né, via um tigre dente de sabres, o que você tinha que fazer? Pum, fugir dali. E é para isso que a amígdala nos preparou. Então quando você vai para o futuro e começa a escanear o que pode dar errado, o que sua amígdala faz? Ela enche seu corpo de cortisol, adrenalina e noradrenalina. Com esses hormônios, como é que funciona a biologia do seu corpo? O coração acelera, poc, 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 poc. Aquele frio na barriga, a pupila dilata, você fica buscando rotas de fuga, o sangue desce para as extremidades. Sabe por que dá o frio na barriga? Porque o corpo fala assim, você não precisa nem digerir isso aí, só corre, foge desse lugar. Então, quando sua mente começa a escanear o futuro e ela ativa a sua amígdala, você entra nesse estado de luta e fuga. Quando era para fugir do predador, era perfeito, mas agora que os nossos predadores são psicológicos, o que acontece? Para onde que você foge de boleto? Para onde que você foge da conta do cartão? Para onde que você foge daquela conversa difícil? Você não tem para onde fugir disso. Então, a primeira parte da roda da aflição é a ansiedade, sua mente no futuro fugindo do presente, que é tudo que existe. A segunda parte é os medos paralisantes. Você está com tanto hormônio no corpo, mas você não tem para onde fugir. O que seu corpo faz? Blum, ele colapsa, você trava. Aí a gente entra síndrome do pânico, burnout. A pessoa não consegue fazer mais nada, tá? Eu não sei o que eu faço, não sei, pum, cai no chão e chora. Aí entra a terceira fase da roda da aflição, que é a procrastinação. A procrastinação ela é prima da ansiedade. A ansiedade é sua mente no futuro, fugindo do presente. A procrastinação é sua mente no presente, fugindo do presente. Aí como é que você faz isso? Você tem duas alternativas. De um lado, drogas e bebidas. Enche a cara, entorpece a mente, fica ali grogue por um tempo, não vai resolver nada do problema e você vai ter efeitos colaterais muito graves. Do outro lado, para mim tão grave quanto, é o kit letargia. Você pega uma sériezinha ruim da Netflix, pega um celularzinho ali, Instagram, um joguinho e fica ali jogando seu tempo no lixo, jogando seu tempo no lixo. Aí você não está pondo energia nos seus pratinhos da vida.
relacionamento, família, saúde, trabalho, finanças, nada. O que acontece quando você não põe foco nas suas coisas? Brum, os pratinhos começam a cair, começam a colapsar. Aí sua mente que fugiu para o futuro com ansiedade, fugiu do presente no presente com procrastinação, o que sobra para ela? Passado, melancolia e depressão. Então, gente, as pessoas estão vivendo essa roda da aflição. Eu estava vivendo essa roda da aflição por quase um ano. Eu acordava ansioso, pegava o Instagram, dava um shot de cortisol ainda maior, via alguma notícia ruim, via que todo mundo estava viajando, só eu que não, ia me sentindo cada vez pior, procrastinava o dia inteiro e dormia depressivo. Então eu ficava dando lepe nessa rodinha, e eu falei, cara, como é que eu saio disso? Eu já tive 24 negócios diferentes, eu não conseguia focar na minha empresa. Como que eu saio desse lugar? Será que não tem uma chavinha que, pum, desliga a amígdala e liga o córtex, né? Algo simples? E descobri, sabe o que eu descobri? Que tem. Olha que incrível. A hora que você desliga essa chavinha, você sai desse estado de... Vê se vocês conhecem alguém que está intolerante, agressivo, impaciente, sem foco. Olha todo mundo olhando para o lado aí, ó. Exausto, a pessoa está exausta acordando, e você entrar para um estado de foco, de calma, de consistência, de disciplina, de calma na mente. Como é que eu saio de um estado e venho para o outro? Eu tenho que tirar esse preset de hormônio, tirar esse cortisol, essa adrenalina e colocar dopamina, oxitocina. Simples assim. Se desse para fazer com a seringa, resolveria. Tira um e põe o outro. Aí você muda de estado. E eu descobri que tem chavinhas, e tem 3 chavinhas fundamentais. Descobri que a amígdala e o neocórtex trabalham alternados, como se fosse um relé. Você liga um e desliga o outro. Ou igual no carro, você pisa no acelerador ou no freio, você nunca pisa nos dois, é a mesma coisa. E isso que nós vamos falar, gente, é estudo científico. Não tem nada de esoterismo. É estudo científico, medido com ressonância magnética, o fluxo sanguíneo, a produção hormonal, tira ali como é que estava a sua base hormonal, como é que ela está depois. E a primeira dessas chaves, ela aumenta em mais de 25% a sua circulação de dopamina e oxitocina e tira o cortisol do seu corpo. Quem quer chutar qual que é essa primeira chave? Hã? Não. Exercício. Isso. Atividade física. Atividade física aumenta em mais de 20%. Quem aí faz atividade física? Levanta o braço. Parabéns para todos que fazem. Atividade física é fundamental. Vocês já viram quando a gente vai fazer atividade física, você vai sair, sempre dá preguiça, né? Fala, puta, preguiça de fazer hoje. Aí vamos dar uma corridinha. Os 10 primeiros minutos são, nossa, vou desistir hoje? Não, vamos voltar, vai. Você vai lá naquela dificuldade. Aí a hora que você termina, você fala, gente, como que eu poderia ter considerado não malhar hoje? Quem tem essa sensação depois que malha? Olha isso. Por quê? Porque te tirou um preset de hormônio e colocou outro. Você já viu o tanto de ideia que você tem na hora que você está malhando? Você começa a ter várias ideias. Tem umas que eu falo, nossa, deixa meio mico isso aí, não vou aplicar isso não. Porque você está eufórico, você entrou ali a serotonina no seu corpo. Então, ela te tira um preset de hormônio e coloca o outro. Aí nós temos a segunda, que ela aumenta em mais de 40% a produção de dopamina e oxitocina. Quem quer chutar essa segunda? Sono? Não. Sol, não. Não. Missa? Não. Amigos, não. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Oração à fé. Alguém tinha falado? Oração à fé. Ah, Léo, qual religião? Vamos ver se eu estou na religião certa, né? Tanto faz. Você pode chamar de energia, natureza, universo, Adonai, Jeová, grande arquiteto, Alá, Buda, Krishna, God, o que você quiser, tanto faz. Biologicamente falando, o simples fato de você ter fé, a fé é o oposto do medo. Se você não tem medo, você não ativa o general, que é a amígdala, você não coloca cortisol no seu corpo. Só o fato de você ter fé, seu corpo funciona de uma forma diferente. Simples assim. Olha que incrível que Deus é. Só de você acreditar, você já tem um bom no seu corpo, entra de uma forma diferente. Aí, vocês já escutaram falar, tem que acreditar, tem que ter fé. E tem. Porque quando você tem fé, é como se você saísse de casa com uma capa de dopamina e oxitocina, o seu sangue está na cabeça, você está pensando. Se você não tem fé, você está com medo, você está com um escudo de cortisol. Você não foca em nada, você só quer fugir daquilo ali, você não tem ideia, você não se conecta, porque o sangue não está aqui, o sangue está nas extremidades. E aí, gente, nós temos a terceira chavinha que aumenta em mais de 60%.
E essa chavinha é o que eu tenho levado para as maiores empresas do Brasil, alguns dos maiores líderes em todo o Brasil, que é a reprogramação mental através de técnicas e protocolos específicos que em poucos minutos você sai do estado de presença e entra em outro estado de presença. Quem quer conhecer um desses protocolos hoje? Vamos fazer daqui a pouco? Daqui a pouco a gente vai fazer. Vocês vão pensar agora. Eu quero que vocês, quem está me olhando aí, pós-almoço, alguns estão meio com sono, outros estão ali pensando. Eu quero que vocês anotem no cantinho da cabeça, num papelzinho, como que vocês estão se sentindo agora, de 1 a 10, o seu nível de ansiedade. Onde ansiedade, angústia, como é que você está? Eu estou muito mal, eu estou 1. Eu estou muito bem, eu estou 10. Deixa isso anotado aqui, daqui a pouco a gente vai usar isso aí. Então, é sobre isso o que a gente vai falar. Como que você sai de um estado de presença e como você entra no outro. Então, por exemplo, já viu que segunda-feira você está num estado de presença e sexta você está em outro? Imagina se você acordar toda sexta igual você está na segunda, toda segunda igual você está na sexta à tarde. Não seria incrível? Você acorda segunda de manhã igual você está sexta às 18 horas, vocês vão aprender a fazer isso. É completamente possível, vocês vão aprender agora, já, como que faz isso. Não é incrível, gente, fazer um negócio desse? Não é um mega superpoder? É sobre isso. E qual que é o impacto que isso tem na empresa? Qual que é o impacto que isso tem na sua vida pessoal? Na sua vida pessoal, a hora que você começa a ordenar sua mente, seus pensamentos, você começa a melhorar a sua imunidade, você começa a ter menos gripe, menos resfriado, você começa a ter mais foco, você começa a ter mais atenção, seu corpo começa a regenerar melhor. E que impacto que isso tem na sua empresa, na sua vida pessoal, profissional? Aí entra esse estudo de Harvard, que foi o que eu iniciei com ele. Se aumenta em pelo menos 37% a conversão de vendas. O que a hora que a gente começa a entender vai ficando meio óbvio. Você fala assim, imagina o seguinte, vocês já viram que vocês vão na festa da casa de alguém? A festa é tão boa quanto o ânimo do anfitrião? Quem já viu isso aí? O anfitrião está animado, a pessoa, poxa, a festa é top. O anfitrião chega lá e fala, oh, vai ali, fica à vontade e tal. A festa não dura nada. Por quê? Porque o anfitrião não tem energia e a gente é movido pela energia das pessoas onde a gente está frequentando. Então nós, líderes, somos anfitriões da nossa festa, do nosso departamento, da nossa empresa, da nossa família. Então quando a gente está bem, a gente tem um nível de performance, quando a gente está mal, a gente tem outro. Imagina o seguinte, de 0 a 100, quando você está, naquele dia que você está voando, eu produzo 100 unidades produtivas, no meu top hoje. O dia que vocês estão mal, quantas unidades produtivas vocês produzem? Fala alguém para mim, deixa eu ver. Quantas, Márcio? Duas. De 0 a 100. Quem aí produz 0? Quem produz negativo no dia que você está mal? Você fala, melhor nem na empresa que eu saio espalhando para todo mundo aquilo ali, vai atrapalha. Então, gente, é sobre isso. Por isso que a gente aumenta a conversão em vendas. Inovação, estudo da Gallup, aumenta que a saúde mental aumenta a inovação. Outra coisa muito óbvia a hora que você começa a entender o processo. Imagina que você está caminhando ali perto da sua casa, dando uma volta, tendo várias ideias, e de repente, pum, vem um Rottweiler correndo atrás de você. Quem vai conseguir terminar de ter essa ideia? Ou quem vai só correr? Todo mundo vai só correr, né? Por quê? Porque você vai salvar a sua vida. A hora que vem um Rottweiler, ativa o general, amígdala, cortisol, você só corre. Você não tem mais ideia. E o problema, gente, é que nós estamos correndo 24 horas por dia, 7 dias por semana desse Rottweiler. Então a inovação, a criatividade vai embora. Então, a hora que você pega, 1/3 das pessoas não estão conseguindo produzir, o outro terço não está conseguindo vender, está todo mundo vivendo essa roda da aflição, a hora que você resolve esses 2 pontos, aonde que se impacta? Na última linha do DRE. Você impacta na lucratividade direto. Porque imagina você produzir o mesmo que você produz com 2/3 da equipe, ou você produzir 30% a mais com a equipe que você tem. É sobre isso que nós estamos falando. Então, o que nós vamos fazer agora, gente, é começar a entender esse mecanismo todo. Tem um conto zen budista que eu gosto muito, que vê um homem montado num cavalo galopando, pocotó, 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 pocotó. E um outro estava na estrada, olhou para ele e falou, meu senhor, para onde o senhor está indo? Ele falou, não sei, pergunte ao cavalo. E essa história é a nossa história. Essa pessoa nesse cavalo somos nós. E esse cavalo é a nossa mente, é a nossa mente selvagem nos arrastando, a força dos nossos hábitos. É a gente tomando um café sem sentir o gosto do café. Você está com a pessoa que você ama ali jantando, sem olhar para ela no celular, conversando com qualquer outra, que a hora que você estiver com outra, você está em outra. É você estar com seus filhos, mais uma vez no celular. É você estar trabalhando, pensando nas férias.
Aí você tira férias e pensa no trabalho. Então percebam que vocês nunca estão no momento presente. Isso é um mal da nossa era. A gente está sempre querendo viver no futuro. Quem aí quer ser feliz no futuro? Levanta o braço. Ih, tem uma má notícia. Lamento decepcioná-los a essa altura da palestra, mas nenhum de vocês vai ser feliz no futuro. Vocês lembram que a gente falou que não existe futuro, só existe o presente? A gente só consegue ser feliz no presente. A hora que esse futuro chegar, vai estar no presente. Então, gente, a gente não está indo para lugar nenhum, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Nós estamos aqui, vivendo. É isso. Não tem nada além disso. Então, quando a gente começa a entender isso, começa a mudar. Você fala, opa, então tem que trazer para agora. Quem aí já assistiu X-Men? Todo mundo. Quem que é o seu super-herói favorito? Você. Homem-Aranha não é do X-Men, é? Essa foi a primeira vez que eu falei, ué, gente. Homem-Aranha é a Liga da Justiça. X-Men tem aqui, ó, o Logan. Quem gosta do Logan aí? O Logan, ele é praticamente imortal, ele sai aquelas garras, o cara é fortão e tudo, né? Tem a outra ali que ele sai os raios do olho, dos olhos. Tem a outra moça ali que ela produz tornados e tudo. Tem o Xavier e a Jean que eles controlam a mente de outras pessoas. Quem aí quer controlar a mente de outras pessoas? Sempre tem um ou outro que levanta a barra. Infelizmente, controlar a mente de outras pessoas nós não vamos aprender hoje. Isso aí tem alguns políticos bons que sabem fazer isso, mas não é o que nós vamos aprender aqui hoje, não. Mas a gente vai aprender algo muito mais incrível do que isso. Muito mais interessante, que não é controlar a mente de outras pessoas. É controlar a nossa própria mente. Aí eu vejo uns olhares, olha, eu achei meio sem graça controlar a própria mente, o que eu vou fazer com isso, né? Você já imaginou, como eu disse, você está segunda-feira feliz igual você está na sexta? Terça, quarta, quinta, você está bem todo dia. Você resolve focar no negócio, você vai lá e foca, você desliga, foca o laser naquilo que você está fazendo. Você resolve aprender uma língua, uma coisa nova, você vai lá e aprende. Você resolve perder peso, você vai lá e para de comer porcaria que engorda, açúcar, farinha, quer parar de beber, quer parar de fumar, para. Vocês já perceberam que tudo isso, o que está entre você e o que você quer fazer? Nada, só você. Como é que para de fumar? Você sabe como é que para de fumar? Só não pôr cigarro na boca. Bom, parou. Parar de beber álcool, só não pôr álcool na boca. Quer começar a malhar? Só ir lá e malhar. Então, o que está entre você e o que você quer fazer? O que acontece disso tudo? Então aqui, gente, a gente vai começar a entender um pouco o que nos controla. A gente vai começar a entender um pouco o poder da nossa mente. Se a gente quer passar a controlar a nossa mente, a gente tem que começar a entender o que é ela. E vou te falar de tudo que eu já aprendi na minha vida, de todas as coisas que eu aprendi até hoje. A mais poderosa delas foi que eu não sou os meus pensamentos. Quem aí tem essa percepção que você não é os seus pensamentos? Deixa eu ver. Algumas poucas pessoas. Então vou perguntar de outra forma agora. Quem de vocês já não concordou com o pensamento que você teve? Já uma maioria. Agora essa aqui não escapa toda vez. Quem de vocês já pensou uma coisa assim e falou, meu Deus, que vergonha, ainda bem que ninguém me viu pensando isso antes. Estou falando, essa aí ninguém escapa, né? Todo mundo já foi na casa da sogra, todo mundo já teve uma coisa, um pensamento. Você fala, ai. Gente, como que pode existir um pensamento e pode existir a sua opinião de um pensamento? Vocês já pararam para pensar que louco que é isso? Tem um pensamento aqui, tem eu observando esse pensamento. Como que eu posso estar observando esse pensamento, se esse pensamento sou eu? Eu só posso observar algo que não sou eu e analisar aquilo. Então o pensamento é um objeto e eu sou o observador. Então a gente começa a entender que seus pensamentos, gente, eles são como nuvens. Eles vêm e eles vão. Às vezes é uma nuvenzinha, uma cirrus, às vezes é uma CB, uma cúmulos nimbus bem negra. Às vezes ele está dirigindo em uma e de repente, bum, tá vendo? De repente do nada vem uma outra coisa. Então, você começa a entender que você é quem? Você é o céu, você é a presença.
Você está sempre ali. Você é aquela que está por trás desses olhos me olhando aí. E que está me dando um percentual pequeno da sua atenção. Porque você tem um outro percentual enorme do seu cérebro que está fazendo outras coisas. E que ele, inclusive, está pensando outras coisas. Nossa, será que está a hora? Eu não mandei um e-mail, não respondi, não paguei, não falei, não fui, não voltei. Não... Eu estou vendo aí, ó. Estou vendo o que vocês estão pensando. Então, a gente começa a entender que esses pensamentos são gerados na nossa mente, mas essa mente não somos nós. E quem que é, então, essa mente? Essa mente, gente, é o maior supercomputador que existe no planeta. Hoje todo mundo está falando em GPT, não sei o quê. Agora vamos entender o que é o poder da nossa mente, que cada um de vocês tem dentro de vocês. Nós temos no nosso corpo 37 trilhões de células. Trilhões com T. Para vocês entenderem o que significa um trilhão, vou falar a diferença do milhão, do bilhão e do trilhão. 1 milhão de segundos é equivalente a 11 dias. 1 bilhão de segundos com B é equivalente a 31 anos. A diferença. E 1 trilhão de segundos é equivalente a 31 mil anos. E você tem 37 trilhões de células no seu corpo. Agora vocês vão entender o que isso significa. Dê uma inspirada, ó. O que aconteceu agora? Nesse instante, você substituiu 25 milhões de células no seu corpo. Nesse instante, você recebeu 2 milhões de bits de informação. Auditiva, sensitiva, tativa, olfativa e visual. Quem aí edita vídeo aqui? CapCut. Quanto tempo você edita um vídeo de 1 minuto? Uma hora, um vídeo de 1 minuto. Você, nesse 1 segundo, você editou um vídeo de 2 milhões de bits, 2 gigas de bits aí, 2 teras de bits. Em tempo real, você estiver jogando tênis, você está rebatendo uma bola a 200 km por hora com essa velocidade de edição interna. Se você for uma mulher grávida, você está produzindo um bebê e você não está nem pensando sobre isso. Vocês têm a maior indústria audiovisual dentro de vocês. Nós temos a maior indústria química do planeta dentro de nós. Uma farmácia produz de 2.500, vende de 2.500 a 3.000 químicos, 3.000 remédios. Sabe quantos químicos você produziu nesse instante? Mais de 10.000 SKUs de químicos no seu corpo. Nesse instante, você produziu, cada um de vocês produziu. Esse, gente, é o poder que vocês têm. Cada um de nós temos 100.000 quilômetros de artérias e veia no nosso corpo. 100.000 quilômetros dá 2 voltas no planeta inteiro. A hora que você inspirou, veio o oxigênio, depois saiu o gás carbônico e ele foi para todas essas células. Agora, olha esse último número aqui. Nós temos no nosso corpo, nós temos o DNA, né? Todo mundo sabe o que é o DNA, é o nosso código genético. Então, uma pendrive com a sua informação, como é que faz outro de você. Se você pegar uma célula sua e pegar um DNA, esse DNA tem 2 metros. 2 metros dá isso aqui, ó. Dessa cadeira, ó. 1, 2. Daqui até ali é o DNA de uma célula sua. Se você multiplicar esses 2 metros por 37 trilhões de células, sabe quanto que dá de comprimento? Você vai até o Sol e volta 250 vezes. Ou você vai até Netuno, no fim do sistema solar, e volta 16 vezes. Esse é o tamanho da pendrive que você tem dentro de você. E esse é o que o seu cérebro está controlando, nesse exato momento que nós estamos falando. Porque alguém está controlando isso aí, né? Como é que está fazendo esse tanto de coisa? E isso é o nosso cérebro. Então, quando a gente entende que a gente não é os nossos pensamentos, quando a gente entende que a gente tem esse computador todo dentro de nós, o que a gente precisa entender? Como que eu vou usar esse computador? Como que eu vou usar esse equipamento? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Só que antes de iniciar essa sensação, porque até agora vocês estão me escutando, pode ser verdade, pode não ser, e aí, não sei, mas daqui a pouquinho vocês vão viver, vocês vão experienciar o que eu estou falando. Vocês vão ver que não é sobre o que eu estou falando, é sobre o que vocês vão sentir. Essa que é a grande diferença quando a gente começa a entrar para dentro, porque o conteúdo não está aqui fora, está dentro de vocês. Aqui é só para vocês entenderem como é que vocês vão acessar isso agora. Então, eu quero contar 2 histórias muito rápidas da minha vida para a gente entrar nessa segunda fase. E a primeira dessas histórias acontece em janeiro de 2015, no Réveillon. Amanhecendo o dia, eu estava na piscina da minha casa, eu morava em Alphaville nesse ano.
E ali eu estava agradecendo a Deus por um ano maravilhoso que eu tinha tido em 2014. Nesse ano de 2014, eu tinha ganho o prêmio de empreendedor do ano pela Globo, pela Endeavor, pela Ernst Young, pela Exame. Eu tinha levantado mais de 110 milhões de dólares de investimento de alguns dos maiores fundos do mundo. Eu tinha comprado meu concorrente, eu tinha um e-commerce chamado BB Store, que eu tinha iniciado do zero com a minha esposa na época. A gente iniciou literalmente de um galpãozinho, de um sobradinho no bairro da Pompeia, em São Paulo, e de repente eu estava ali, com 600 colaboradores, 2 artigos no New York Times falando do que a gente tinha feito, comprando um concorrente com muito mais dinheiro, recebendo o aporte do Jorge Paulo Lemas, grandes caras da GP, fazendo meu primeiro ano de Harvard, do OPM, e estava ali na crista da onda. Nossa, que incrível, estou muito feliz, muito grato, tenho 33 anos, cheguei aqui, saindo do zero, minha família tinha quebrado, meu pai tinha quebrado uma empresa quando eu me formei, então eu comecei do zero mesmo. E ali eu estava, amanhecendo o dia na minha casa, uma puta festa, cheia de gente, eu falei, Deus, obrigado, eu estou grato por tudo isso. No entanto, eu tenho um nível de ansiedade, uma dor no peito tão braba, que parece que aquela vontade, aquela ansiedade de conquistar, virou uma ansiedade de não perder. Mas eu vivia um medo, eu vivia uma angústia, eu vivia uma ansiedade, eu não sabia como sair daquilo. Pra vocês terem uma ideia, eu fui emendar um feriado de quinta no Chile, com a minha esposa na época. Falei, vamos passar um dia lá no Chile, né? O máximo das férias, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí chegamos quinta, fomos almoçar num lugar, fomos jantar no outro, sexta fomos almoçar. Eu falei, Juliana, o que nós estamos fazendo aqui mesmo? Tem 1 milhão de coisas para fazer em São Paulo, os restaurantes lá são muito melhor, vamos embora. Pegamos e viemos embora. Não preciso nem dizer que esse casamento não durou muito, né? Na verdade, o que acontece? 90 dias depois desse dia, desse tanto de capa de revista, 4 revistas, de tudo isso, eu não tinha mais nada disso aí. Eu tinha perdido tudo isso. 90 dias. 90 dias depois disso, eu tinha brigado com meus fundos, eu estava no conselho da empresa. Eu gosto de dizer que conselho, quando você é empreendedor e briga com fundo, é uma salinha sem ar-condicionado, sem relatório, sem nada. Você fica ali, escanteado da sua própria empresa. Eu não tinha mais aquela casa, ficou para o divórcio. Eu não morava mais com meus filhos. Até a Golden Retriever que eu tinha foi embora. Puf, caminhava comigo, fui embora de casa com uma malinha de mão. Fui para a Espanha aprender kitesurf. É um esporte no meio do mar, que venta, vai dar uma esfriada na cabeça. E fiquei aí por 3 meses fazendo isso. Só que ali, gente, eu tive a primeira lição da minha vida da impermanência de todas as coisas. Ali, como disse Aristóteles, a vaidade é alimento dos tolos. A gente acha que a gente chegando, tendo aquelas coisas, aquilo não é nada, aquilo é um instante. Puf, depois daquilo não muda nada. E ali eu tive que recomeçar de novo. Eu tive que ter outras empresas, outros negócios, outro casamento. E ali, em junho de 2021, a gente chega na minha segunda história. E essa segunda história, a primeira, eu aprendi sobre a impermanência das coisas na vida. Na segunda, foi uma lição sobre a impermanência da própria vida. Nessa foto, eu estava com 90% do meu pulmão tomado, no hospital Vila Nova Star, lá em São Paulo, com o Dr. Zeballos. Eu não sabia se eu tinha minutos ou horas até enfiar um tubo na minha garganta. Eu estava com Covid. A gente sabe que na época, infelizmente, muitas pessoas não voltaram desse tubo. E eu fiquei por 7 dias... Alô? Alô, alô? Foi? Obrigado. E eu fiquei por 7 dias ali lutando entre a vida e a morte. Minha oxigenação baixava para 78, 79, aí eles vinham para me entubar, aí daí a pouco saíam, voltavam, e eu fiquei nesse vai e volta, dormindo a maior parte do tempo, porque eu tinha muito pouco oxigênio. E aí, gente, graças a Deus, graças ao trabalho de uma equipe fantástica, Dr. Zeballos, eu consigo sair disso aí, sem sequelas, aparentemente, e consigo e vou tentar voltar para a minha vida. Vou tentar voltar para o meu trabalho. Eu tinha uma outra empresa de tecnologia, lá em São Paulo também, e ali eu fui tentar trabalhar de novo, né? Voltar, olhar, entrar em reunião, olhar uma planilha, ver tudo, e ali eu não conseguia mais. Era impossível para mim. Eu olhava para aquilo, não fazia sentido, não me dava vontade. 2 mais 2, não sei. Reunião comercial, Léo, entra aí com o cliente que você trouxe, vamos. Tô com problema na minha tela aqui, tá, mas tô aqui. Tava jogando Candy Crush, tava nem prestando atenção, não conseguia. Eu tentava focar em alguma coisa, embrulhava o estômago, eu passava mal.
E assim, gente, eu fiquei por quase um ano vivendo aquela roda da aflição que eu falei para vocês. Sem conseguir trabalhar, sem conseguir focar. Obviamente o relacionamento foi indo embora também. E ali eu falei, cara, eu tenho que sair disso aí. Como é que eu posso sair desse buraco que eu tô? E eu optei por não tomar remédio. Já tinha tido na minha família gente que... Minha ex-mulher tinha tido depressão, meu pai tinha tido. E eu falei, cara, eu não quero, sei lá, deixa eu ler a Bíblia. Aí eu fui e li a Bíblia uma vez, li duas, hoje eu já li umas 8, mas eu continuava mal. Achei maravilhosa, mas continuava mal. Aí depois falei, deixa eu ler os livros do Allan Kardec. Todos lindos, maravilhosos, li tudo, mas eu continuava mal. Deixa eu ver o hinduísmo, né? Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana, 6.000 anos essa cultura, deixa eu ler isso aí. Li tudo, lindos também, continuava mal. Deixa eu ver o Tao, deixa eu ver o Dhammapada do budismo, o Zohar, a Cabala, o Kybalion, o Alcorão. Li tudo que tinha para ler dessas escrituras, uma por uma, algumas delas, algumas vezes. E eu continuava mal. Aí um dia, falei, vou sair, quero fazer kitesurf lá em Floripa. Saí sozinho, parei em Curitiba, ali na Ilha do Mel, pegar onda uns dias, sozinho, estava descendo, passando por Camboriú, e eu escuto um cara lendo um livro chamado de Meditações, num podcast que eu estava escutando. E ali, gente, o que é esse livro Meditações? Esse livro, na verdade, é o diário do imperador romano Marcos Aurelius. O maior imperador que já existiu na história, que viveu há quase 2.000 anos. E o que ele estava falando? Vocês imaginam o que era um imperador nessa época? Imagina você pegar o poder de todos os presidentes, o Trump, o Xi, o Putin, tudo, somar num cara só. Você pegar a fama de todo jogador de futebol, influencer, artista e pôr num cara só. Você pegar o dinheiro de todos os principais empresários e colocar num cara só. Esse era o imperador romano, esse era o poder, dinheiro e fama que esse cara tinha. O que um cara desse que está sozinho no topo do mundo pensa? O que passa na cabeça de um cara desse? E ali ele estava escrevendo, era o diário dele. Era um diário, não era para ser um livro, é o diário pessoal dele. E ali, gente, a hora que eu li isso aí, que eu escutei, né, a primeira vez, fez assim para mim, ó. Bum! De repente, tudo aquilo que eu tinha lido antes, que eu tinha vivido, que eu tinha buscado, fez sentido. Foi um instante. Pum! Falei, caramba! É sobre isso a vida. A vida é sobre valores e virtudes. É isso que Jesus falou na Bíblia, no Novo Testamento, é isso que Moisés falou, Abraão falou, Buda falou, Krishna falou, todo mundo falou sobre isso. A vida é sobre valores e virtudes. Essa primeira parte, ele estava lendo, ele estava escrevendo uma carta de gratidão às pessoas que ensinaram valores e virtudes para ele. Então ele fala, eu agradeço a minha mãe que me ensinou a humildade, a simplicidade, a não agir como os cínicos, arrogantes, ao meu pai que me ensinou a importância do trabalho, ao meu amigo Musônio Rufus que me ensinou a importância da filosofia, e por aí ele vai. E ali, gente, tudo mudou para mim, nesse dia que eu estava dirigindo por essa estrada. Aí eu fui mergulhar para entender quem que é esse cara, o que é isso. E quando eu mergulhei, eu vi que ele era adepto de uma filosofia chamada de estoicismo. Estoicismo vem de estoa, que são esses pórticos aí. Era onde eles ficavam lá conversando, como se fosse uma varanda. Descobri que boa parte do Vale do Silício, as Big Techs, todas operam de acordo com essa filosofia estoica, que tem 2.500 anos, que vem lá de Sócrates. Descobri que a Constituição americana foi fundada por estoicos. George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin eram estoicos. Portanto, a base da Constituição americana é estoica. E todas as demais ocidentais, como a nossa, por exemplo, copiaram simplesmente dela. Fui ver que Bill Clinton dava meditações para todos que iam na Casa Branca. Nelson Mandela fala que só conseguiu ficar 27 anos preso porque tinha meditações com ele. Os Navy SEALs, aquele grupo de alta elite da Marinha Americana, treinam com base na filosofia estoica. NFL, NBA, Winston Churchill, tudo que vocês imaginarem vem dessa base estoica. E ali, gente, eu mergulhei em tudo que tinha para ver e comecei a me conectar. E quando eu olhei, eu não estava mais doente, eu não estava mais depressivo. E eu acordava e estava bem, aí acordava no outro dia estava bem de novo. E falava, cara do céu, que coisa incrível. Aí dava segunda, falava, não, hoje não tem jeito, né? Hoje vai mal. E não, estava bem. Eu falei, gente, eu me curei com isso aí, que coisa louca. Aí comecei a comprar os livros todos e dar para os amigos, né? Ó,
lê isso aqui, cara, isso mudou minha vida, incrível, lê. Dava para um, dava para outro, e depois encontrava. E aí, como é que foi? O que você achou? Ah, Léo, correria, tá lá na cabeceira, eu vou pegar lá. Poxa, que dó, né? Ninguém lê nada. Aí eu falei, cara, eu preciso deixar isso para meus filhos. Eu tenho gêmeos, Theo e Luca, eles têm 14 anos, tinham 12. Eu falei, como que eu posso deixar isso para eles? Porque agora eu entendi que a gente vem para dar em torno de 80 voltinhas em torno do Sol. Depois a gente volta. Às vezes você tem um bônus, às vezes não. Eu já dei 47, falta 33. Com qual qualidade que eu vou ter? Não sei. Quanto tempo vou? Não sei. Então eu falei, eu quero deixar para meus filhos, Theo e Luca, tá tatuado aqui. Foi dessa primeira capotada minha eu falei, o que importa são meus filhos e viver um dia de cada vez. Aí, falei, bom, já sei, vou fazer igual aquilo que eu escutei o podcast. Eu vou fazer um podcast, vou gravar ele, 4, 5 minutos eu falando, e falo o que eu achei daquilo. E eu iniciei no início de 2022. Em 2022, chama Meditação Estoica, está no Spotify. Ele ficou entre o 1% mais compartilhado no mundo na Spotify, o meu podcast. Aí eu comecei a receber centenas, depois milhares de depoimentos de pessoas falando, Léo, cara, você mudou minha vida. Eu estava arrasado, eu tinha perdido minha mãe. Eu estava arrasado, eu tinha perdido meu filho. Eu tinha pensado em tirar minha vida. Eu estava com uma doença muito grave, consegui encontrar força e por aí vai. E eu fui falando, gente, que loucura. Imagina, eu sou engenheiro, advogado, não tinha nada a ver com essa área. E aquilo começou a me preencher, aquilo começou a me conectar cada vez mais. E aí, depois de um ano de fazer isso, os amigos perguntavam, Léo, o que é isso aí exatamente? Como é que eu faço? Eu estou mal. E eu não sabia explicar. Eu falava, cara, assiste os podcasts. Aí, eu falei, cara, eu preciso entrar para dentro e mergulhar, entender o que mudou, o que aconteceu na minha mente. E eu comecei a entrar muito profundamente. Eu sempre meditei, sempre fiz, desde 15 anos de idade, já fiz Silva Mind Control, já fiz processo Hoffman, Provida, sempre tive esse lugar na minha vida. Fiz um processo que chama Vipassana, que você fica 10 dias meditando em silêncio absoluto, das 4h30 da manhã até 9h30 da noite. Você chega num estado de pura energia, uma coisa assim, indescritível. E nesses mergulhos para dentro, eu consegui me conectar a essas lentes, que é o que eu chamo de 7 lentes da transformação. Essas 7 lentes foram uma bússola, são a bússola, eu tenho elas tatuadas aqui, ó. Tem elas aqui no braço, quando dá problema no projetor, eu olho na minha colinha aqui. E elas são minha bússola para mim me conectar, para me mudar de um estado de presença para o outro. Então nós temos aqui as 3 primeiras, gratidão, humildade e fé. São aquelas lentes que a gente vai fazer a primeira delas já já. Ali, depois sabedoria, coragem, resiliência e transbordo. E de fora, a gente tem as ferramentas estoicas, os conceitos estoicos que me ajudaram a conectar a esse sentimento. E com esse sentimento sair, mudar meu estado de presença. Então, fiz essas 7 lentes, aí um amigo meu, Pedro Quemuleira, já veio aqui, o Pedro Quemuleira da ClearSale. Acabou de vender anteontem, fechou o closing para o Serasa, por 2 bi a empresa. Tinha aberto a IPO. Aí ele falou, Léo, cara, eu fiz suas lentes fabuloso, mudou minha vida. Depois o Wilson Poit fez, falou, cara, coisa incrível, vamos levar para a nossa turma da Endeavor. Aí a gente criou um grupinho de WhatsApp, cara, quem quiser trazer essa questão de saúde mental, quem não estiver sentindo bem, nós vamos fazer um encontro quinta, sexta e sábado, das 5 da manhã às 6h30. O Pedro falou, que hora? Eu falei, vamos fazer cedinho, a agenda da turma é pesada. O Léo, muito cedo, será que vai ter alguém? Gente, tinha 80 empreendedores da Endeavor ali às 5 da manhã para fazer isso. Ali a gente tá o Rodrigo ali, e a Felite. A gente fez um final de semana em Paraty, o Bernardinho e o Vabo, na quinta-feira, e eu na sexta. Então ali tem desde Sérgio Fúrio do Acreditas, a Gup, a Lê da Maxi House, Benjamin Conta Azul, as maiores empresas tech do país estão aí. Foi maravilhoso, e daí para frente eu comecei a levar isso. O Grupo Primo me chamou para fazer um evento deles, com o Bruno, com o Thiago, Falcone, Gup. Aí um dia me liga um coronel da Polícia de São Paulo. O Léo, que é o coronel Nery do BOP. Eu, uau, as besteiras que eu fiz para mim já estão tudo prescritas. Estou tão tranquilo. Ele falou, olha, um coronel nosso fez um dos seus treinamentos, falou que foi fantástico para a vida dele. A Polícia do Estado de São Paulo tem mais de um suicídio por semana são mais de 50 suicídios por ano. É muito grave, imagina isso para a gente já é difícil, imagina para as polícias.
Aí fui para lá, treinei alguns batalhões, treinei o BOP dentre eles. Aí o governador Zema me chamou para levar para todos os secretários para fazer nosso treinamento. E a coisa foi acontecendo, né, inúmeras palestras, empresas e treinamentos, e a gente chega aqui, nesse momento que nós estamos agora. Tudo isso, todo esse caminho, né, a gente, quando eu olho para trás e começo a entender que tudo que eu tinha vivido até ali me levou para conseguir entender e a viver o que vocês vão aprender agora, que é como que a gente, de forma objetiva, pragmática, você consegue sair de um estado de presença e entrar em outro. Bora fazer uma prática? Só trazer 2 pontos importantes aí. Quem já meditou alguma vez? Nossa, ótimo. Imagina quando eu perguntei para o BOP, ninguém levantou a mão. Aquele treinamento de palestra, será que vai funcionar para esse povo? E funcionou. Existem vários tipos de meditação. Meditar é olhar para dentro, é entender o que tem dentro de nós. Então existe transcendental, existe mindfulness, existe viagens mentais. O que nós vamos fazer, esse protocolo que nós vamos utilizar, é um protocolo onde nós vamos iniciar com um formato de respiração que ela basicamente te desativa seu estado autônomo, põe no estado manual, começa a mudar o químico do seu corpo e a partir daí a gente vai fazer uma viagem mental guiada. E nessa viagem mental guiada você vai simplesmente se permitir sentir o que você está sendo direcionado a fazer. E isso vai começar a ativar áreas diferentes do seu cérebro. E é isso, nada além disso. Se a gente puder dar uma baixada até na luminosidade, cadê aquele meu celular, o outro celular eu tinha deixado com alguém, acho que está aqui, ó. Aí eu ponho a música ali. Ah, tá lá? Obrigado. Vou pedir para vocês, Vou pedir para vocês 2 coisas. Deixem o seu celular no Do Not Disturb durante essa nossa prática, ela é rapidinha. Porque senão, imagina, bem na hora que vocês estiverem chegando lá no ponto, tocar o seu celular. E segundo, lembra daquele número, como é que vocês estão de 1 a 10? Lembra desse número que a gente vai usar ele no nosso retorno. E agora é isso, podem fechar os olhos. Vão focando no momento presente. Me fala se... Vou pôr uma musiquinha aqui. Me fala se essa música está chegando aí atrás e tá ok. Ó. Chega aí a música? Boa. Então é isso, vamos fechar os olhos, vamos começar a relaxar. Inspira, expira. Vai se permitindo sentir esse momento, esse instante. E agora a gente vai dar 4 respiradas, que eu chamo de respirada quadrada. Você inspira, prende, solta e segura sem ar, todos no mesmo tempo. Então inspira agora profundamente, com toda a força do seu pulmão. Enche a barriga, deixa empurrar o diafragma, enche o máximo que você conseguir e prende o ar. Prende, prende, prende. Agora solta, solta e relaxa. Agora prende sem ar. E a gente vai fazer mais uma. Inspira profundamente. Inspira, inspira. Prende. Prende, prende, prende. Solta, solta, esvazia tudo. Cada molécula, deixa ela sair. Segura sem ar. Segura. Mais uma vez, inspira profundamente. Prende sem ar. Expira. Agora pode continuar inspirando e expirando normalmente. Vai se permitindo ficar bem relaxado, bem relaxada. Vai sentindo o seu olho pesando, pesando, como se tivesse uma cola olhando os seus olhos. E eles vão ficando bem pesados. Os músculos param de funcionar nos seus olhos. E você vai ficando cada vez mais e mais relaxado.
vai se permitindo entrar em níveis mais e mais profundos. Na medida que você vai sentindo seus olhos relaxarem cada vez mais, você pode até tentar abri-los, e ao levantar a sobrancelha eles se fecham novamente, você relaxa ainda mais, cada vez mais e mais relaxado. Muito bem, você está indo muito bem. Agora a gente vai sentir relaxando toda a nossa cabeça, nossa testa, nosso nariz, nossa garganta, nosso pescoço. Você vai sentindo uma luz muito forte entrando no topo da sua cabeça, relaxando seus ombros e braços, suas costas, seu peitoral, suas pernas. E você vai entrando no nível mais e mais profundo, cada vez mais profundo. E agora a gente já relaxou completamente o nosso corpo. Seus músculos estão desligados, seus braços, como se fosse uma toalha molhada, totalmente desligados. E agora a gente vai aprofundar ainda mais, e para isso eu vou contar de 3 a 1. E ao contar 1, você estará no nível mais e mais profundo. Você vai se visualizar descendo por uma escada rolante a cada contagem. 3, você vai entrando no nível mais e mais profundo. 2, cada vez mais e mais profundo. 1, você está no nível mais profundo de meditação. Você está no nível alfa. Nesse nível, todos os sons externos são silenciados, assim como o seu pensamento. Todo o seu foco está unicamente na minha voz e na sua respiração. E a cada inspiração, você vai ficando cada vez mais e mais relaxado. Inspira, expira. E agora você vai se visualizar saindo do seu corpo e observando o seu corpo de fora. E você consegue observá-lo com detalhes. Toda a energia que reluz em torno dele. E você olha para esse corpo agora de uma forma diferente. Você olha para ele com uma enorme gratidão por ter esse corpo tão perfeito, por ter esses olhos que não se fartam de enxergar, esses ouvidos que não se fartam de ouvir, por ter todo esse sistema circulatório, esses pulmões, inspirando e expirando milhares de litros de oxigênio a cada instante, seu sistema vascular, seu coração batendo com essa energia infinita, seu sistema digestivo, capaz de transformar uma simples banana em células em poucos segundos. Seus braços, suas pernas, perceba o quão abençoado e abençoada você é por ter saúde, por ter esse corpo que é só seu, que te é emprestado para que você utilize durante toda a sua permanência aqui nesse planeta. Você agradece, sente essa gratidão. E agora a gente vai junto fazer uma viagem. E você vai se visualizar flutuando dessa sala, subindo, saindo pelos telhados. E a gente vai subindo muito rápido. Você vai vendo Porto Alegre ficar para baixo, Campos. E a gente vai subindo, subindo, muito rápido, sentindo o calor do sol, o vento batendo no nosso rosto. E a gente vai subindo até sairmos fora da atmosfera terrestre. E nesse instante, você está de fora da atmosfera observando esse nosso planeta. Esse planeta azul tão belo, flutuando nessa imensidão escura, nesse breve espaço de tempo. Nesse exato momento, nesse planeta, existem mais de 8 bilhões de pessoas vivendo suas vidas. E você é apenas uma desses 8 bilhões. No entanto, daí de cima, tudo é tão silencioso, você não consegue avistar cidades nem casas, apenas esse planeta flutuando no espaço, essa pedra flutuante. Existem pessoas nesse momento acordadas, pessoas dormindo, pessoas trabalhando, pessoas descansando.
Pessoas se amando, pessoas lutando, pessoas nascendo, pessoas morrendo. E o planeta continua flutuando, tudo tão belo, tão silencioso. Perceba como daí de cima todos os problemas são pequenos, são irrelevantes. Inspira, expira, você relaxa cada vez mais nessa conexão, nesse infinito, nessa beleza da vida. E agora, diante de você, você vai conseguir visualizar uma tela gigante. Uma tela 12 graus acima do horizonte, cobrindo todo o seu campo de visão. E essa tela é a sua tela da vida. É a tela onde você cria, recria situações, experiências. É o seu acesso direto à sua mente. Nessa tela você pode relembrar qualquer memória. Você pode reviver cada experiência. Você pode projetar, criar. E agora nessa tela, eu quero que você visualize um dia da sua vida que você mais sentiu orgulho de você. Aquele dia mágico, aquele dia que tudo se conectou. Aquele dia que pode ter sido quando você se formou, se casou, teve um filho, ganhou um campeonato. Aquele dia perfeito, que você sentiu toda a sua conexão com o universo. Após tantos desafios, dificuldades, naquele momento você sabia que tudo tinha valido a pena. E eu quero que você viva agora esse momento com toda a intensidade que você viveu naquele dia. Lembre-se que para sua mente é tão real hoje quanto foi naquele dia. Sinta os cheiros, os sabores, perceba os olhares, a admiração, a gratidão. Perceba-se como você estava sentindo e sinta novamente em cada célula do seu corpo essa energia, esse amor, essa conexão com o eterno, com o divino. Sim, houveram os problemas e dificuldades, mas são exatamente os problemas e as dificuldades que tornaram você essa pessoa. Foram a partir daí que você aprendeu, evoluiu, cresceu. O que seria de você sem as dificuldades? Apenas uma criança ainda. Perceba como tudo estava conectado. Sinta esses hormônios circulando nos seus braços. O arrepio. Dê um sorriso. Se permita sorrir e lembrar desse instante. Se permita se conectar completamente a essa sensação. E agora veja essa mesma situação 10 vezes mais clara, com mais luminosidade, ampliando a tela da sua vida, os sons cada vez mais forte, 50 vezes mais forte. Muito bem, você está indo muito bem. Perceba que você não está atrasado, atrasada, nem adiantado. Você está vivendo o exato momento que você deveria estar vivendo. O momento presente, esse instante, que é tudo que existe, é tudo que jamais existiu, e está tudo bem. Você inspira, expira profundamente e agradece. E agora nessa tela eu quero que você visualize as pessoas que você mais ama na sua vida e jogue esse amor, jogue essa intencionalidade, agradeça essas pessoas por existirem nas suas vidas, seus pais, vivos ou não, irmãos, cônjuges, colegas, sócios. Jogue essa energia, deseja a todos essa vida incrível, um dia maravilhoso. Inspire, expire. Muito bem, você está indo muito bem. E agora com essa energia, com essa luz, eu quero que você visualize um restante de dia perfeito, exatamente igual você gostaria que seja seu restante de dia. Em cada nuance, e agradeça por já ter obtido esse dia, essa reunião, esse contato, esse jantar, esse abraço. Saiba que já é seu.
Inspira, expire. E agora, com essa energia, a gente vai começar a voltar para o nosso corpo. E daí, do espaço onde você está, você começa a voar muito rapidamente. Vai sentindo mais uma vez o vento, o calor batendo no seu rosto. E a gente vem chegando aqui nessa sala e percebendo toda essa energia, que agora se expande 50 vezes ao que estava, 100 vezes. A sala está radiante, iluminada, com todos nos conectando da mesma luz, da mesma energia, do mesmo amor. Perceba essa energia te tocando em cada célula. E agora você vai novamente entrando no seu corpo, com mais respeito, com mais amor pelo seu corpo. Esse equipamento tão sofisticado e fantástico, mais sofisticado do que qualquer avião, carro, ônibus espacial, foguete. E ele é só seu. E agora você entra dentro dele, começa a sentir o seu peso, seus braços, suas pernas, começa a sentir seu pescoço. Muito bem. E agora, muito lentamente, no seu tempo, com muito cuidado para não cair, para não derrubar nada, de olhos ainda fechados, você vai ficando de pé, bem lentamente. E você vai ficando de pé e coloca as mãos na cintura, na posição de poder, a posição dos super-heróis, que é a posição que aumenta seu nível de dopamina, oxitocina. 2 minutos nessa posição são capazes de dobrar sua autoconfiança antes de uma palestra, antes de uma reunião, antes de um encontro. Então inspire, expire profundamente, coluna ereta, queixo reto. 3, você vai voltando, voltando, cada vez mais e mais. Você vai voltando, vai se reconectando. 2, cada vez mais e mais presente. 1, você está de volta, conectado, presente, se sentindo muito melhor do que antes. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Podem abrir os olhos, podem se sentar. Como é que foram? Levanta o braço quem está se sentindo melhor do que estava. Muito bem, deixa eu perguntar para algumas pessoas, vou passar o microfone, vocês vão passando para trás e me falam. Quanto que estava se sentindo de 1 a 10 e como que está agora, Márcio? Eu estava 5 e estou 9 bem tranquilamente. Oh, boa! Cara, eu acho que eu estava num 6 e estou num 8 bom, um bom 8. Boa! Pode pegar aí. Eu estava num 5 e foi tranquilo. Boa! Tá pressionando essa turma começando no 5 aqui, vai passando aí. Ó, gente, fala, ué. Vocês estão com vergonha de falar quanto que tava, quanto que tá? Eu acho que eu tava num 5,5 e agora eu cheguei no 8. Boa, parabéns. Eu tava acho que no 4 e fui pra 9, assim, foi muito bom. Boa. 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 Eu acho que eu estava no 7, no 10 e até dormi. Aê. Eu estava num 4, estou num 9 bem consistente. Aê. Valeu, parabéns. Gente, uma salva de palmas para todos vocês. O que a gente fez agora, né? Foram o quê? Acho que uns 10 minutos, 12 minutos, alguma coisa assim.
a gente conseguiu, em poucos minutos, sair de um estado de presença e entrar em outro. Concordam? Vocês estavam se sentindo de um jeito e vocês estão se sentindo de outro. O que a gente fez? Quanto que isso custou? Nada. Não precisou tomar um drink, não precisou fumar nada, não precisou de nada. Você simplesmente acessou um estado de presença. Então perceba que quando a gente aprende esse caminho, e aqui foi, para quem nunca teve essa experiência, foi só uma beiradinha. Depois eu vou contar para vocês uma experiência quando eu tive no Vipassana, 10 dias acessando esse lugar. Então, quando você faz uma vez, você concorda que você faz duas? Você concorda que você faz duas, você faz 5? Você faz 5, você faz 10? Se você passa um dia bem, você passa 2. Você passa 2, você passa uma semana, passa um mês, passa uma vida. E assim é o que a gente vai vivendo, gente. Porque a nossa vida, a gente vive um momento por vez. Um instante por vez. É tudo que a gente vive. Imagina se você tivesse que viver, nossa, vai viver um mês hoje. Não, vai viver um dia. E nesse dia você vai viver um instante por vez. Então, quando a gente entende que tudo que a gente sente é originado no que a gente pensa. Tudo que você fala, você pensa primeiro. Concorda? Você quer mudar o que você fala, você muda o que você pensa. Tudo que você faz, todas as suas ações são originadas no que você pensa. Se você quer mudar suas ações, você muda seu pensamento. Tudo que você sente, sentir é o quê? É uma geração hormonal, é um composto químico que o nosso corpo responde a como a gente está sentindo. É a nossa forma do nosso corpo interagir com esse planeta aqui. É através dos hormônios, que são esses sentimentos que a gente tem. Se você quiser mudar seus sentimentos, você muda o pensamento. O que é um hábito? Um hábito é uma repetição de ações. Você está repetindo uma ação, ela vira um hábito. Se você quer mudar um hábito, o que você muda? O pensamento. O que é o seu caráter? O seu caráter é uma somatória de hábitos que você tem. Se você quer mudar o seu caráter, o que você muda? O pensamento. Então percebam, gente, que tudo inicia e termina no pensamento. Então quando a gente quer mudar a nossa vida, o que a gente tem que mudar? O nosso pensamento. E agora vocês acabaram de aprender que vocês não são o pensamento de vocês. Isso vai dar um material de trabalho para o resto de suas vidas, de como que você pode, já que não sou eu, controlar ele da forma que você quer, para ele gerar as sensações, para gerar seus sentimentos e para gerar suas ações. E o que você vai fazer com isso? O que você quiser. Ser um profissional melhor, ser um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um atleta melhor, o que você quiser fazer, porque tudo inicia no pensamento. A partir do momento que você controla o pensamento, você passa a controlar a sua vida. E dentro do nosso treinamento completo, que agora eu quero anunciar para vocês um presente aí para PSA, para todos vocês. Vocês acabam de fazer a primeira palestra, assistiu a primeira aula das 7, que vocês vão ganhar elas de presente, todas as 7 lentes. A gente vai fazer elas online. Esse é um presente meu, do Márcio aqui para vocês. Para vocês realmente se conectarem a esse novo estado. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai marcar depois a data, vocês vão ter os detalhes de como isso tudo funciona, e a gente começa a viver uma vida com mais intencionalidade. Quando a gente traz a intencionalidade para a nossa vida, a gente começa a entender que a gente tem o poder de transformar e de viver tudo aquilo que a gente quer ser. Tem uma história que eu gosto muito de 2 caras que estavam construindo um muro, e chegou em um deles e perguntou: meu senhor, o que o senhor está fazendo? Ele falou: estou empilhando tijolos e construindo um muro. E chegou no segundo e falou: e você? Ele falou: eu estou construindo uma catedral. Então perceba que ambos estavam fazendo a mesma coisa. No entanto, o significado, que é a parte mental, que cada um põe naquilo, dá o significado na vida de cada um. Então eu desejo para cada um de vocês que vocês se conectem a essa intencionalidade, a esse propósito, a esse servir da vida de cada um de vocês e tenham uma vida maravilhosa pela frente. Muito obrigado. Tem mais um presentinho aqui, que é o seguinte: eu tenho esse livro aqui,
Eu venho fazendo um episódio por dia desde então já são 1.150 episódios mais ou menos. E eu selecionei os 365 melhores por temas. E o que acontece? Isso aqui parece bastante um livro, mas na verdade isso aqui não é um livro. Isso aqui é uma série da Netflix, com 365 episódios, para dentro do lugar mais fantástico que existe, que é dentro de vocês. Então, para cada episódio que você tem um aqui, ó. Dia 115, apenas você tem o poder de se transformar. A alma, quando tentam assustá-la, perturbá-la, basta que ela forme o juízo correto a esse respeito e nada há de sofrer, pois ela não está obrigada a abrigar perturbações. Marcos Aurelius. Aí você bate o QR Code aqui e você consegue assistir esse episódio inteiro. Então aqui são 365 reflexões, é um videolivro que você pode assistir. Eu vou sortear um deles. Quem quiser adquirir tem no meu Instagram, Léo Simão Estoico. E depois a gente vai passar esse QR Code para vocês participarem do treinamento e de tudo. Como que a gente faz para sortear isso aqui, Mar? Eu acho que é a melhor pergunta. A melhor pergunta, boa. Então tá aberta a perguntas aí. Vamos premiar quem for o mais corajoso fizer a primeira pergunta. Pronto. Quem quer perguntar? Ah lá. Eu de novo. Tá, consegue escutar? Consigo. Perfeito. Então, em primeiro lugar, o Homem-Aranha assim faz parte do cinema. Ah, é? É o seguinte, existe um problema, digamos, que eu não vou culpar o estoicismo, mas que a gente faz dele, que é que o estado de negação daquelas partes mais negativas que nós temos. Que nem a gente falou, eu não sou meus pensamentos. Porém, se a gente for pegar uma perspectiva mais junguiana, eles diriam o contrário. Nós somos, inclusive, as coisas ruins. E essa negação causa um estágio que se chama de inflação, né? Na psicologia junguiana, que é quando tu acaba virando aquela coisa ruim que tu quer fazer. Ou uma caricatura só das coisas boas, ficando em estado maníaco. Qual a tua dica para fugir desse estado? De não ficar aquele cara que não, tudo é bom, não reclama, não me enche o saco, porque tudo bom, tudo é legal, tudo tem um jeito, e até que ele tem infelizmente, caput. Tá. Então, dentro das lentes, né, uma delas eu chamo de mindset positivo, que é o que você falou, só que com uma outra interpretação. Que é o seguinte, não existe nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. E sobre o nosso julgamento a gente tem controle. Então vamos escalar o Everest, é bom ou é ruim? Não sei, eu não gosto. Um frio danado, 3 meses subindo, tem muitas pessoas mortas no caminho, aquele gelo, congela o dedo, cai a ponta do dedo. Eu não acho legal, mas tem gente que é o sonho de vida fazer. O Everest é o mesmo. Futebol, é bom ou é ruim? Tem gente que gosta. Balé, judô, trabalhar com tecnologia, trabalhar com medicina. Gente, tudo só é. A forma como a gente enxerga, a forma como a gente vive, é o que dá a definição. No final do dia, deixa eu contar para vocês essa experiência aqui, que isso aqui está na base do treinamento. Eu fui fazer um retiro chamado Vipassana. Esse Vipassana você fica 10 dias meditando em silêncio absoluto. Acorda 4 horas, começa às 4h30, você fica estático ali, inspirando, expirando, inspirando, expirando. Os 3 primeiros dias só focado no ar entrando e saindo aqui. E eu fui de curioso, eu sempre meditei, mas falei, poxa, 12 horas por dia, 14 horas por dia, por 10 dias sem falar com ninguém, não olhar no olho de ninguém. Falei, e aí, como é que é o negócio? Onde que chega com isso aí? Fui, sou curioso. Aí nos 3 primeiros dias você fica focado aqui, os boletos vão indo embora, as conversas difíceis vão indo embora, os problemas vão indo embora e sua mente vai ficando muito focada no ar que entra e no ar que sai. No ar que entra e no ar que sai. Depois no 4º dia vem o Vipassana, que é uma técnica de escaneamento corporal. Sua mente já está tão focada e tão sharp que você consegue chegar onde você quer no seu corpo. Você sente sua célula, você sente suas moléculas, você sente seu átomo, você sente a coluna entre a 4ª e a 5ª no cantinho. E na maior parte do tempo, o que você sente? Você sente muita dor. Você fica ali sentado, dói tudo. Em alguns momentos tem uma sensação que chama bango, que você desmaterializa, você vê que isso é pura energia. Isso tomando só água.
e você vê que você não tem início, que você não tem fim, que você é energia. E no outro momento é dor. Essa é uma técnica budista, foi descoberta pelo Buda, ela é adogmática, é só sobre a meditação. Só que o que o Buda descobriu lá há 2.500 anos? Ele descobriu que nós somos binários. Quem aí mexe com computação? Quem é de tech aí? Nós somos binários, 0 e 1. O 0 é a aversão, o 1 é a avidez. Ou você quer ou você não quer, ou você vai atrás do prazer ou você corre da dor. No final do dia, todas as nossas decisões são baseadas na dor e no prazer. Então, só que aí o que você começa a fazer? Você começa a observar essas situações que você perguntou. Aí você olha e fala, o que é isso aqui, essa situação? É um desconforto. E daí? Ele vai passar. Ele vem e ele vai. Ah, e essa coisa boa que eu estou sentindo agora? Também é impermanente, também vai passar. Então você começa a entender que o quê? Todas as sensações que você tem na vida, você compra um carro, uma casa, uma joia, uma roupa, um restaurante, todas as experiências que você tem, que você gosta, o que ela faz? Gera dopamina e oxitocina. Só que a hora que a célula volta para a homeostase, aquilo passa. Então eu gosto de dizer, eu falo, um carro dos sonhos, ele só é do sonho no primeiro mês. Depois ele é só em PVA caro. Porque aí você vai precisar de mais e mais e mais, porque a célula vai voltando. Então aquilo é impermanente. Por outro lado, as experiências negativas, desconfortáveis, que seu corpo quer fugir delas, gera cortisol, adrenalina, noradrenalina, para te levar para o outro lado, também são impermanentes. E quando você aprende na sua vida, através da prática, a observar a situação sem interagir com ela, não quer dizer que você vai virar uma planta, mas você não vai interagir emocionalmente com o que você não quer. Você olha e fala, cara, tá ruim, vai passar. Ah, isso aqui tá incrível, que bom, que gratidão, mas eu sei que também vai passar, vou viver com gratidão. Então você começa a observar dessa forma. Assim, para lembrar bem dessa explicação, tem uma outra história muito boa, que um homem foi para uma guerra, e esse rei foi para a guerra, e ele falou, eu gostaria muito, pediu para os sábios, eu queria uma frase, alguma coisa que me inspirasse nos meus momentos mais difíceis. Eu queria que vocês me dessem uma frase, mas eu quero que ela caiba aqui no meu anel, porque eu não quero perder, eu quero estar com ela aqui no meu dedo. Aí os sábios conversaram ali entre eles, e falou, cara, eu não sei, se é muito curto esse espaço, eu não consigo, a gente não sabe. Tinha um camponês passando ali e falou, eu sei uma frase que dá para colocar aí nesse anel. Eu falei, então tá, então escreve no papelzinho e coloque. Ele foi lá e colocou. O rei foi para a guerra, aí em determinado momento dessa guerra ele foi cercado, entrou em pânico, correu para dentro do mato, falou, nossa, eu vou morrer agora, tem pouco tempo, se escondeu ali, falou, agora é a hora de eu ler aquilo ali, deixa eu ler, tirou o papelzinho, abriu, estava escrito, this too shall pass, isto também vai passar. Ele acalmou, esperou, a noite chegou, os cavaleiros se perderam, chegou o reforço dele, chegou o resgate, levou ele conseguiu sair e conseguiu virar a guerra e vencer essa guerra. Aí ele voltou, feliz da vida, com todo aquele espólio de guerra, aquele tanto de ouro, chegou lá muito feliz, falou, chama aquele camponês, eu quero presenteá-lo, quero dar muito ouro para ele. O camponês chegou, ele falou, o que você quer? Pode escolher. Ele falou, eu quero que você leia agora. Ele falou, não, estou muito feliz, olha que coisa maravilhosa que nós conquistamos e tal. Eu leio de novo. Ele pegou o papelzinho, abriu, estava escrito, this too shall pass, isto também vai passar. Então, quando a gente começa a olhar para situações sem apego, você começa a viver sem dor. Aí você fala, olha Léo, então é só isso? Não, aí a gente pega uma segunda chave, que é a lente 2, que é a dicotomia do controle. A segunda chave é o seguinte, tem as coisas que você controla e as coisas que você não controla. Você controla como você age, como você reage, como você pensa, o que você sente. O que você não controla? Você não controla o meio externo, você não controla a política, a economia. Quem controla a esposa aí? O marido, o filho, o governo, o chefe, o colega, o cliente. Quem controla o cliente? Quem controla o palestrante? Ninguém. Aí você fala, então não tem que fazer nada, se eu não vendo, eu não tenho que controlar? Não, você tem. Você não controla a venda, mas você controla como ter o melhor pitch, o melhor produto, o melhor serviço, o melhor pós-atendimento. Aí você vai trabalhar no que você controla. E a hora que não acontecer do jeito que você quer, aí é sobre a terceira lente, que é a lente da fé. Aí você tem que acreditar que tem algo mais conectado e que você vai ter que viver aquilo, mas você vai poder dormir tranquilo, porque você fez tudo aquilo que você podia. Faz sentido? Boa. Mais pergunta? Quem mais? Ah lá, moça de vermelho.
Tem o microfone aí? Aqui, ó. Eu tenho uma pergunta. Se pudesse dar uma dica, assim, fundamental. Claro, a gente tem toda essa preparação, enfim. Mas naquele auge da ansiedade, o que tu faz? Se tu pudesse, assim, dar a dica naquele momento que tu pensa assim, tá tudo perdido e tu não tem pra onde ir, tu não consegue parar aí 10, 15 minutos, enfim, pra tocar desacelerar o coração, o que tu faz? Tá. Como você chama? Catiele. Catiele. Catiele, eu tenho um protocolo que eu chamei de protocolo botão de pânico. Tem lá no meu Instagram, se vocês rodarem lá para baixo, vocês vão ver. Esse protocolo botão de pânico, o que a gente faz? O que acontece quando você está num pico de cortisol, que é o estado de pânico, que você não consegue pensar, porque você está em pânico? Você tem que, primeira coisa, baixar o estado de pânico. Como que você faz isso? Foi a primeira coisa que a gente fez aqui no início, aquela respiração. Chama Square Breathing. Os Navy SEALs, quando eles estão no momento mais difícil do treinamento deles, vocês já devem ter visto filme, os caras ficam ali, é um negócio muito difícil. O que eles fazem para sair do estado de pânico? Essa respiração quadrada. Se você fizer 10 dessas, o que está acontecendo nesse momento? Você está tirando o excesso de cortisol do seu sangue, você está tirando sua respiração do modo automático, do sistema simpático, levando ela para o parasimpático. Você está oxigenando o seu sangue, você está tirando o excesso de gás carbônico, você está mudando toda essa sua produção hormonal. Você faz isso respirando. Então, nossas avós estavam certas. Meu filho, respira. Esse é o primeiro passo. A hora que você faz essa respiração, você sai do ponto A para o ponto B. Você já está com menos pânico. Aí você faz uma viagem mental similar a essa que eu fiz com vocês. Você pode se guiar nelas ou pode entrar nas minhas playlists lá e fazer ela. O que ela vai te proporcionar? Entrar nesse estado de presença que você entrou e começar a sair desse buraco. Porque a hora que você olha a situação de onde você está com pânico, você não enxerga nada. A hora que você dá um passo e olha para trás, você começa a enxergar. Vocês viram a hora que você estava olhando o planeta? Como os problemas ficaram pequenos? Você fala, cara, eu sou um desses 8 bilhões girando aqui, estou nem escutando nada, você está com um problema de um boleto vencendo, de uma conversa. A gente vê que é pequeno. E quando você dá essa afastada e você olha, você começa, mais uma vez, vai aumentando a transformação do seu sangue, vai saindo isso aí. Fase 2 do protocolo. Fase 3 do protocolo, vai fazer uma atividade física de pelo menos 20 minutos de intensidade. Você não tem para onde ir, vai no banheiro, fecha a porta e faz uns 40 agachamentos ali. Até você circular, é sério, aquela primeira chave, 25%, faz flexão abdominal, ou melhor ainda, vocês estão num campus lindo aí, põe um tênis e vai correr 20 minutos ali, dando um pique, que você vai ver que muda. Tem oração também, que ajuda também, vai mudando. Então, a hora que você vai trazendo esses seus protocolos e a hora que você começa a incorporar ele na sua vida, você começa a nem entrar nesses estados mais. A hora que você vê que você está indo, você, cara, preciso dar uma corrida. Eu, quando eu estou muito ansioso, estou com alguma coisa que não estou esperando, então eu falo, cara, vou correr. Eu pego e saio correndo. Vou pôr um tênis, vou correndo e volto. A hora que eu volto, eu já volto diferente. Então, são gatilhos. A hora que você vê que está enchendo a caixa d'água ali, você começa a esvaziar ali. Aí, a gente sai do ponto A ao ponto B. O ponto B, você já está com a cabeça fora d'água. O que a gente faz no programa é te levar para o ponto C. É você traçar onde você quer chegar profissionalmente, pessoalmente e nos seus relacionamentos e te ajudar a fazer isso de forma consistente. E a gente faz isso através do nosso programa que chama Fábrica de Hábitos. Se você ainda não trouxe os treinamentos da calma da mente para sua empresa, fica o convite. Entre em contato pelo e-mail leosimão@meditaçãoestoica ou pelo meu Instagram, leosimãoestoico, que eu e minha equipe teremos enorme prazer em agendar uma reunião, te explicar como funciona, para que você também venha a participar desse movimento de pessoas mais saudáveis mentalmente, maior performance, com uma vida mais significativa.